Aqui agora, vamos ler a newsletter do Ciro Gomes. Newsletter de domingo, dia... Ixi, hoje é quinta, 28, domingo foi dia 22. 22, beleza? Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e dar essa moral pra nós aí, ó. Editorial. Domingo, dia 24 foi, domingo, tá? De março de 2024. Qual é o papel da imprensa numa democracia? É possível haver democracia sem a difusão ampla e plural da informação no meio do povo? Pode-se chamar de democracia uma nação cuja imprensa é amplamente nepotista? A chamada mídia nacional é propriedade particular de apenas 5 famílias e de uma igreja e, pior, tem acertado entre si uma única linha de pensamento de modo a autocensurar-se de publicar qualquer informação que, imediata ou mesmo remotamente, colhida com a sua verdade editorial. Isso porque está comprometida seja com a ideologia, seja mais especificamente com os enormes interesses econômicos de seus donos. Vejo estrangulados todos os 5 principais aspectos que, para mim, qualificam a importância vital para uma verdadeira democracia, de uma imprensa livre e plural. A democracia precisa de uma imprensa que informe e pedagogicamente eduque o povo. Só a respeitosa paciência, a respeitosa repetição e a respeitosa explicação simples para que os fatos complexos da vida real permitam que nosso povo humilde se aproprie corretamente das informações vitais para si. A democracia, para sobreviver, precisa de uma imprensa que represente o interesse público. A democracia suplica para respirar e viver uma imprensa que defenda com força os direitos fundamentais de pessoas humanas, entre as quais o pluralismo de ideias e a diversidade de opiniões. A democracia morre asfixiada sem uma imprensa que fiscalize o poder e sua arcaica vocação ao abuso e à deterioração moral. A democracia é condenada à inexistência absoluta sem uma imprensa responsável por propor, promover e agitar o debate de ideias, única forma de construir consenso e dirimir o conflito sem violência. A ideia que não consegue se expressar livremente achará sempre caminhos outros para se fazer ouvida. Neste daí, por exemplo, o terrorismo. Neste poeminha acima mal traçado, rendo minha homenagem ao caráter vital para uma democracia, que é a existência de uma imprensa livre, plural e generosa em sua nobre missão de proteger o povo contra o poder de seus abusos. E pergunto, é possível dizer que temos uma imprensa que cumpra minimamente pelo menos um desses requisitos? Se não, dá para afirmarmos que somos mesmo uma democracia moderna? Há 21 dias apresentei ao debate uma notícia do que pode ser um dos maiores escândalos de corrupção da história brasileira. O governo atual, em atitude inesta, pagou, de uma vez só, num único dia, 93 bilhões de precatórios que teriam sido, em sua imensa maioria ou totalidade, comprados por poucos bancos com deságios enormes de até 60% do valor de face, para, em poucos dias depois, resgatarem esses mesmos precatórios pelo valor cheio de face, numa aposta tão certeira que é absolutamente indisfarçável a altíssima probabilidade de tráfico de informação privilegiada e muitos outros crimes. Até o presente momento, o único órgão de imprensa que tratou do assunto foi o alternativo ICL. Ninguém mais, a chamada grande imprensa, por interesse, ao invés de ir a fundo no assunto, tratou de ser unicamente porta-voz de notas estranhas vindas do governo desmentindo a denúncia. O que se pede é somente uma investigação. O dever é especialmente do Ministério Público, também inerte e silencioso até essa data. Mas este dever é também da imprensa. O Ciro vai falar agora dos precatórios no seu canal? É? É, Carolina? Plano Real, 30 anos, a agenda interrompida, parte 3. Pessoal, nós vamos terminar de ver, quem estiver vendo esse vídeo gravado, tá? Nós vamos terminar de ler a newsletter lá no meu canal da Costa TV, que é a plataforma que está patrocinando o nosso canal. Então, vou deixar o link aí abaixo. Vou deixar o link aí abaixo e um código de cadastro. Se você ainda não tem seu cadastro lá na plataforma, vai lá, entra pelo link aqui abaixo, pra você dar moral pra mim, beleza? Vai lá, entra na plataforma, faz o cadastro, usa meu código, beleza? Usa meu código, se inscreve lá no canal, me siga lá e
pode ver a leitura. Beleza? O resto da leitura. Não se esqueça de deixar o joinha lá, beleza? Dar essa moral pra nós, deixar o joinha e trocar uma ideia lá. Trocar uma ideia não. Se cadastrar na Costa TV, porque isso ajuda demais aqui o canal a continuar o trabalho. Demorou? Já chega lá dando like. Vamos lá. O Plano Real, 30 anos. Agenda interrompida, parte 3. A chave de inteligência do Plano Real é entendermos que no Brasil, e somente no Brasil, a inflação só era uma doença da moeda para o povão despossuído de poupança financeira. Por causa da correção monetária, ela era um excelente negócio para os endinheirados brasileiros e para o governo, por ele sequestrado. O governo indenizava com dinheiro público todas as perdas dos ricos, dando a eles moedas alternativas protegidas da inflação. E no cume da montanha dos privilegiados reinava soberano o sistema financeiro, investindo diariamente em títulos públicos indexados no overnight, como diziam os barões, na sua linguagem falsamente cosmopolita. Esta ciranda de privilégios era tão sedutora que nem o governo, nem os cartéis, nem a elite dos sindicatos de trabalhadores que conseguiam alguma indexação salarial queria mesmo o fim da inflação. Itamar Franco não fazia parte dessa coalizão inflacionária, como a denominei na época, ao ter de fazer um acordo entre a Anfávia, a apresentação do então cartel da indústria automobilística, e o Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo, então presidido pelo político hoje conhecido como Paulinho da Força. O objetivo do acordo era detonar o Plano Real, como me disse, com cruel sinceridade, o Paulinho. Se deixássemos isso prosperar, seria o retorno da fórmula venenosa, reindexação de salários e repasse desse custo aos preços que havia matado todos os planos anteriores. Como descrevi nas edições anteriores dessa newsletter, a saída originalíssima encontrada foi a URV, uma superindexação de todos os preços relativos, de maneira a manter funcionais as cadeias produtivas sem a necessidade de tabelamento ou congelamento. Era a hora da ortodoxia total, mas como um truque bem intencionado para valer provisoriamente. Afinal, tinha-se o desafio imenso de anunciar uma nova moeda na esteira de uma história de fracassos em que tivemos 6 moedas em meio século de história moderna. Por que o povo acreditaria nessa nova? Bem, Israel, Chile e Argentina tinham experimentado um truque que era a ancoragem das suas moedas nacionais ao dólar norte-americano, a paridade em que, por milagre, países com finanças públicas arruinadas e com produtividade muito distante da pujante econômica estadunidense amanheceram com moedas novas convertidas ao par com o dólar. Se esta ideia fosse lançada aqui, seria fatalmente objeto de uma enorme gargalhada, seguida de uma frenética corrida aos cofres do governo para comprar dólar barato e, com isso, gerar uma brutal hiperinflação. Todos os técnicos que já nomeei nas edições anteriores ficaram contra o lançamento do plano. A causa específica era esta: como estabilizar uma economia onde a inflação era um dos principais tributos, a dívida pública vencia diariamente, com reservas internacionais minúsculas e artificiais, dado que tínhamos acabado de ir à bancarrota na chamada moratória promovida pelo ministro Dilson Funaro, do governo Sarney. Tinham razão. Mas Itamar Franco foi o único presidente brasileiro de nossa história moderna que não se entregou ao sistema financeiro. Paga até hoje por isso. Fazem um esforço de apagá-lo da nossa história, de subtrair dele a proeza histórica de ter criado a condição política de acabar com a vergonhosa crônica inflacionária de décadas, e tentam, inclusive, simplesmente levá-lo ao deboche. Pois bem, vamos à radiografia do truque que chamo de bem-intencionado, embora, na época, tivéssemos acordado entre nós que seria apenas uma medida transitória, elevar os juros à estratosfera. Desta maneira, faríamos o planeta Terra saber que uma das 15 maiores economias do mundo estava disposta a pagar os maiores juros da história econômica do capitalismo global, em troca de títulos garantidos pelo governo e com prazo de vencimento de 24 horas. Conhecer os motivos dessa medida heróica, que seria temporária, é elemento central para entendermos o plano real, como também para compreendermos as sequelas atuais da agenda interrompida pela demagogia da reeleição e pela rendição vergonhosa e covarde da esquerda, com Lula e o PT à frente. Em suma, para se ter consciência de fraudes que se praticou em seguida contra o povo brasileiro.
Havia 3 finalidades claras e objetivas nessa medida. A primeira razão dos juros estratosféricos aplicados naquela conjuntura era tentar conter preventivamente a explosão de demanda que a cessação abrupta da inflação produziria, dado que, como já expliquei e repito, a inflação era um tributo perverso e um brutal motor de transferência de renda, de quem produz e trabalha para quem vive de renda